Muito bem, meus amigos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Está começando mais um episódio do Labocast. E hoje é diferente porque nós estamos ao vivo também, meu caro Giovanni, para a Rádio Andaiá FM. Para o mundo. Lá para o mundo, né? Então, claro, no YouTube, no Facebook, e aí depois o pessoal acompanha os recortes, né, os episódios, já também nas outras plataformas que você vai anunciar. Estamos aqui com o Giovanni Cardoso, que é gerente administrativo do Laboclive, a doutora Juliana Faustino, endocrinologista convidada de hoje. E hoje, meus amigos, você, amigo internauta, você, amigo ouvinte, nós vamos falar sobre diabetes. É aquela coisa assim que a gente imagina, acho que todo mundo tem alguém na família com diabetes. Ou alguém próximo, ou um amigo. Será que com o tempo vai virar aquela coisa assim de que, não sei, caminha para todo mundo vai ter? Né? Como diz que catarata, né? Diz que todo mundo em algum momento lá no estádio vai ter. O que é que está acontecendo? Porque está crescendo cada vez mais a nossa alimentação. O que é que pode estar por trás disso? É o sedentarismo? Temos mais casos de diabetes porque se pesquisa mais ou porque os casos estão avançando mesmo? Então, nós vamos falar sobre esses outros assuntos aqui, quais são os tipos de diabetes, mas deixa eu saudar aqui já o Giovanni, que vai interagir conosco também, está aqui no papel, viu, Giovanni, de entrevistador também. O pessoal de casa pode mandar a sua pergunta para a doutora Juliana, que vai falar conosco. Algumas pessoas já mandaram perguntas lá pelas redes sociais, a pergunta vai aparecer aqui. Isso. Não é isso, Giovanni? A gente deixou durante a semana a caixa aberta para chegar. Chegou muita pergunta, a gente selecionou algumas que foram muito repetidas. Então o pessoal pode ir mandando, vocês anunciando o tema, o pessoal pode mandar perguntas. Isso, exatamente. Todo podcast vai ser assim. E hoje, quem estiver também assistindo ao vivo, pode mandar também suas perguntas. Pode mandar. Ó, já surgiu aqui até uma ideia aqui na hora, que aí nas próximas a gente vai fazer o seguinte, Aí, Giovanni, vocês vão discutir, vão abrir um canal lá para o pessoal mandar um vídeo, o pessoal fazendo a pergunta. Isso. Quem quiser colocar a cara na tela para a gente botar aqui. Ótimo, boa ideia. Então, Giovanni, boa noite, sua saudação. Noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao terceiro episódio do Labocast. Sou Giovanni Cardoso, nerd, entusiasta, né, do nerdismo, administrador, e até hoje não consegui parar de tomar café com açúcar, né? Então, olha aí, será que é o vilão esse café com açúcar? A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Quando a gente faz assim uma entrevista, a gente faz meio que uma consulta, viu, doutor? A gente vai perguntando, mas é muita coisa da gente também. Uhum. Então, seja bem-vindo, eu vou deixar a senhora à vontade para se apresentar, né? A senhora é endocrinologista, atende aí no Laboclive, não é isso? Não, no Laboclive. Ainda não, tá? Mas a senhora fique à vontade para se apresentar, falar sobre também a sua formação, né? É um prazer para a gente receber a senhora aqui. Certo, obrigada. Boa noite, Léo. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos. Agradeço o convite, né, por estar aqui com vocês para falar sobre essa doença, né, tão prevalente. Que, como você mesmo falou, né, é uma doença que vem crescendo a incidência na população, não só brasileira como mundial, e que é um motivo, né, de grande preocupação, na verdade, para a gente. Está muito associado à questão, como você mesmo falou, do envelhecimento, da obesidade, né? Dos hábitos de vida que a população vem apresentando. E aí estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre essa doença. Agora eu já começo assim com... E o Giovanni fica à vontade aí também, viu, Giovanni? Para complementar, porque... Quais são os tipos de diabetes? Porque tem diabetes que a gente ouve falar assim, que tem diabetes que ele é mais severo, tipo, tem gente que fica cego. Tem gente que tem que ter o pé amputado. Tem gente que convive com diabetes. Pronto, eu tenho um exemplo prático na minha família. A minha mãe morreu aos 50 anos. A minha avó está com 88 anos com diabetes. Apesar que já vou dar uma senha aqui, né? A minha mãe era da área urbana, era da capital. E minha avó, da roça, do interior, pegava lenha, lata d'água na cabeça, atividade, aquela comida bem mais saudável, né? Pode ser que tenha a ver por aí, mas o fator demográfico e socioeconômico também pesa. Eu acho que pesa, né? Mas, doutora Juliana, então explique aí pra gente, o que é diabetes? Até dentro dessa pergunta que eu fiz, os tipos, porque algumas pessoas são mais sensíveis, ou não sei, porque algumas são mais severas, é mais rápido assim, e outras não.
Na verdade, o diabetes é uma doença muito heterogênea, né? A gente tem a classificação em relação à causa, a gente classifica em tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e diabetes decorrente de outros problemas. Por exemplo, doenças endócrinas, medicamentos, doença do pâncreas. Então, tem diversos tipos de diabetes. O mais comum, quando a gente fala assim, diabetes, que todo mundo pensa logo, é o diabetes tipo 2. Né, que é um diabetes que ele é adquirido, tem uma questão genética envolvida, né, uma questão familiar, então existe o risco familiar e os hábitos de vida, é isso que vai determinar, né, a questão do sedentarismo, do excesso de peso, alimentos ricos, né, muito calóricos, ricos em carboidratos, em gorduras, então são esses fatores principais para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Já o diabetes tipo 1 é um pouquinho diferente, né? A causa do diabetes tipo 1 já é uma deficiência de insulina por uma questão autoimune, e aí o indivíduo ele começa já a abrir o quadro de forma mais rápida, já com falta de insulina no corpo, mas não necessariamente o diabetes tipo 1 é mais grave do que o tipo 2. O tipo 1, ele, desde o início, ele vai precisar de insulina para tratar. O tipo 2, não. Ele é uma doença mais insidiosa, ela vai ocorrendo aos poucos, né? Então, está muito associada a alterações metabólicas, excesso de peso, gordura, esteatose hepática, né? Então, na verdade, é uma doença mais sistêmica, digamos assim, né? Que tem um aumento do risco, desde o início, do risco cardiovascular, do risco de complicações. Então, por isso essa heterogeneidade, como você falou, né? Então, depende muito dos hábitos de vida, de como foi o controle, quando foi o diagnóstico, se foi mais precoce ou mais tardio, e como foi o controle dessa doença ao longo da vida. Porque a gente sabe hoje que o que vai determinar a complicação, né? Pessoas que têm retinopatia, ficam cegas, perdem uma perna, têm um infarto, um AVC, isso está muito relacionado ao controle, entendeu? Muito bem, Giovanni. Você também, né, você estava falando até que estava pesquisando algumas informações, né, alguns dados aí sobre... Isso. Falando aqui, então, de estatísticas, o Ministério da Saúde tem diversos dados importantes para a gente falar aqui, para até alertar você, ouvinte, que estiver nos assistindo. No Brasil, cerca de 9% da população adulta tem diabetes. Na verdade, no mundo... Estima-se que 10% da população mundial tem diabetes, mas desses 10%, 50% deles nem sabem quem tem diabetes. Olha aí, e de 10 pessoas, um tem diabetes. Exatamente. Cada 10, um tem. Mas só que o detalhe, né? É que essa estatística muita gente não sabe. Então a doutora vai falar pra gente sobre esse perigo, o problema do pessoal que não sabe. Tem e não saber, exatamente. É justamente por isso. Isso a gente essa estatística inclui muito o diabetes tipo 2, né? Que foi como eu falei. Por quê? Porque essas alterações o que metabólicas... na fase inicial é que ele não sente o efeito? Justamente, porque essas alterações metabólicas vão acontecendo e a pessoa, ela é assintomática, né? Ela não tem aquele quadro clássico que todo mundo conhece de urinar demais, beber muita água, ter muita fome, emagrecer. Aquilo ali é quando a reserva de insulina da pessoa já está muito baixa. Então, ocorre no início do tipo 1, que é a minoria, só 10% dos diabetes esse tipo 1. Mais perigoso pelos sintomas serem silenciosos, assim? Então, justamente, retarda mais o diagnóstico, né? O tipo 2. E nisso aí a pessoa vai, o açúcar, a cervejinha, a cachaçinha. Justamente. Achando então, que tá tudo em bem. média, mais ou menos uma pessoa que diagnostica diabetes hoje, ela tem no mínimo 5 anos já de alteração, aquela alteração metabólica que vai levar a esse quadro. Que se fosse diagnosticado antes, os efeitos seriam menos severos. Isso, a gente teria Ia ter o controle do... e como alertar aquela pessoa de que aqueles hábitos precisam ser mudados, entendeu? Para evoluir, para prevenir uma evolução, uma complicação. Então, na verdade, o diabetes tipo 2, ele é diagnosticado já muito mais tardiamente, entendeu? E o que também, outro dado interessante que mudou recentemente, referente a esse diagnóstico. Como a gente falou até no primeiro episódio, né? Veio a pandemia e a saúde ficou em ênfase. Isso, de certa forma, foi positivo em algumas situações. Por exemplo, como ficou em ênfase, as pessoas passaram a procurar mais o seu médico, um laboratório para fazer seus exames regulares, fazer um check-up. O que não era tão comum
Então, a pessoa que faria um check-up no máximo uma vez no ano, passou a fazer várias vezes. Até porque estava aquela coisa assim, da Covid ia ser mais severo para quem já tinha algumas comorbidades e tal. Aí a pessoa pensa, será que eu tenho... Vou dar um exemplo dentro do que você falou aí, um exemplo aqui da cidade, um exemplo claro, clássico aqui. O vice-prefeito Careca, né? Ele descobriu que era pré-diabético, que já estava no... Bom, que parece que já estava no nível de pré-diabético e parece que a Covid acelerou. Porque envolve imunidade, toda aquela coisa. Tá? E ele disse que tinha a vida dele normal, que ele não sabia que tinha diabetes. Aí quando veio a Covid, teve que fazer todos os exames e tudo e tal, né? Aí descobriu que ele disse, rapaz, que doença silenciosa, porque ele... E outra coisa, todo mundo que via, que conhece Careca, viu Careca na campanha, chegando na casa de todo mundo, e campanha assim. Cheio de energia. Você tem que comer um pouquinho na casa de cada eleitor, senão faz isso aí. E lá vai. E aí, pronto. Aí bate com essa informação também, que vai ser a estatística que você trouxe, de muita gente que não sabe. Não sabia, e tanto que isso impactou diretamente nessa estatística, porque o Brasil tinha, até 2020, 8% de diagnosticados. Após a pandemia, como teve essa cultura, acabou que pulou para quase 10%, porque as pessoas acabaram descobrindo que tinha. Muitas pessoas têm diabetes e não sabem. Isso é muito perigoso, conforme a doutora falou. O diagnóstico é por exame de laboratório, de rastreio, né? Para chegar ao ponto de um paciente com diabetes tipo 2 estar urinando demais, perdendo muito peso, né? Bebendo muita água, aqueles sintomas clássicos, ele já tem aí um tempo bom de doença sem diagnóstico. Estamos apresentando o terceiro episódio do Labocast. Diabetes, cuidar para salvar. Daqui a pouco as perguntas aí do pessoal de casa. Eu vou trazer algumas perguntas também do pessoal do rádio. Mas dentro disso que a gente... Vamos falar que olha, o pessoal de casa está ali, não é isso? Exatamente. Está aqui? Então tá. Vamos fazer o seguinte aqui. Pegando ainda dentro desses assuntos aí, o Giovanni vai falando e vem pergunta. Então, o que é o pré-diabético? Porque é importante isso aí. Quando é que você é considerado pré-diabético? E depois a gente vai falar sobre a questão desses exames. Porque eu mesmo teve um dia que eu fiquei assustado, fui fazer um exame, acho que deu 104. Mas depois eu lembrei que eu tinha comido uma pizza umas 9h30 da noite. Aí me aliviou mais um pouquinho, mas enfim, né? Onde é que a pessoa deve ficar preocupada? O jovem que já está dando 98, é preocupante? No idoso já seria... Mas enfim, o pré-diabético ele já tem que ter os mesmos cuidados que a pessoa que tem diabetes. O que é o pré-diabético? Explica aí pra gente. Então, o pré-diabetes, na verdade, é a mesma doença, mas em um estágio Vamos falar olhando o pessoal anterior. De casa ali. Vamos lá. Então, a gente classifica laboratorialmente, né, o pré-diabetes quando o paciente tem a glicemia de jejum entre 100 e 125 e a hemoglobina glicada, né, entre 5,7 a 6,4. Esses são os valores laboratoriais para a gente diagnosticar como pré-diabetes. A partir de 100, então, já é pré? A partir de 100. A partir de 126 já é considerado diabetes. Isso em um exame de laboratório, lógico que tem que ter algumas condições. Por exemplo, você falou do jejum, né? Então a gente tem que ter um jejum entre 8 e 12 horas para ser feito esse exame de glicemia de jejum. Agora, né? Deixa eu perguntar, qual é a pessoa que está no pré-diabetes? Pode voltar para antes do 100, assim, tipo assim, com corrida, alimentação. Né? Exatamente. Quando ele chega lá e diz, não, eu quero baixar dos 100. Pode. Justamente, talvez é por isso que foi criado, na verdade, esse termo pré-diabetes. Que é como se fosse um alerta que a gente está dando, né? De que não está normal. A glicemia ela não está normal, ela não está em nível ainda de diabetes. Ela está naquele meio termo. Então, é um alerta que o médico dá. Precisa mudar, né? Precisa mudar hábito de vida, precisa mudar a alimentação, precisa fazer exercício físico, precisa fazer alguma coisa. Em alguns casos, né? Alguns pacientes que têm um fator de risco mais importante, ou então aqueles pacientes que já estão fazendo isso tudo e persiste essa alteração, aí a gente entra com medicamento. Mas, a princípio, o tratamento é mudança de hábito, né? Alimentação e exercício físico. Outros hábitos também, diminuir bebida alcoólica, cessar tabagismo, né? Dormir melhor, diminuir estresse, porque tudo isso vai repercutir na questão, né, da qualidade de vida e dos hábitos de vida da pessoa. A senhora vai falando, eu já vou trazendo as conversas que a gente ouve no dia a dia. A senhora falou de bebida alcoólica. Aí tem aquele pessoal que diz, olha, tem uma cerveja aí que tem menos açúcar. E aí eu posso tomar essa. Não, viu uma pessoa dizer assim, rapaz, eu tomo as outras cervejas, eu já fico meio assim, sinto, né, alteração na pressão. Agora, quando eu tomo...
falar aqui, não tem problema falar marca não. Quando eu tomo a Heineken, eu me sinto bem, eu fico imagine outro dia ou mais tarde como é que não vai ser isso, né? Porque, não sei, pode ter a propaganda, né, Giovanni? De menos açúcar, mas eu acho que o produto usado para fazer a cerveja, que a gente vai entrar nesse mito aqui também. O pessoal imagina que o problema está naquilo que ele sente no paladar, aquilo que é doce. Isso. Aí ele acha que a farinha, como não é doce... Não aumenta, Aí não tem problema. Tem muito disso, né, Giovanni? Essa confusão na verdade, que o pessoal faz. Vamos quebrar esses mitos aí, gente. Aproveitar a doutora Juliana. Diversos mitos relacionados a isso. A sensação, você tem que estar sentindo para saber se tem efeito ou não. Isso me lembrou até, quem é dos anos 90 vai lembrar, o mertiolate, né? O mertiolate ardia e o mercúrio não. A pessoa diz então, que o mertiolate era melhor. O mertiolate é melhor. Você tem que estar sendo curado pela dor. Tem que doer para você estar sendo curado. Então, isso é bem relacionado ao que o Léo falou. Você tem que sentir o açúcar ali. Se eu não estou sentindo nada de açúcar, então tá tudo bem. Eu posso tomar litros e litros de cerveja. Não é bem assim. Na verdade, são diversos mitos. Inclusive, eu queria até provocar aqui na nossa conversa um mito, um tabu que a gente tem que trazer aqui, botar esse elefante aqui no meio da sala, que é o bendito adoçante. Ele realmente vai proteger o pré-diabético e o diabético para poder controlar a doença, ou isso é só um mito? O adoçante, ele realmente substitui o açúcar, doutora? Na verdade, tem uma polêmica muito grande dos adoçantes, inclusive a OMS, né, recentemente, em maio, não sei se vocês chegaram a ver, mas ele lançou uma diretriz aí falando sobre os adoçantes. Agora, eles falaram mais especificamente em relação ao peso, né, que eles não indicaram o uso de adoçante artificial para controle de peso. E somente os açúcares de baixa caloria que a gente considera como polióis, tipo aquele xilitol, não sei se vocês já ouviram falar, que foi o único que não foi condenado aí pela OMS. Mas a questão do adoçante é o seguinte, os estudos que eles usaram são bem controversos, né? Mas o fato é que em paciente diabético ainda em alguns casos é necessário. O ideal sempre é a gente optar pela alimentação natural. Então, adoçar de forma natural os alimentos. Você vai fazer um bolo de aveia com banana, o doce vai vir da banana. Mas muita gente não está acostumado, o paladar não está acostumado com isso e acaba que a adesão à alimentação fica ruim. Então, os adoçantes, eles entram nesse sentido, né? De melhorar a adesão do paciente a uma alimentação mais saudável. É aquela sensação de que está docinho ali, justamente. Então, mas não é aquela coisa que é o açúcar. Né? Mas isso aí, assim, desculpe interromper, doutora, mas isso aí que ela falou me lembrou a minha rotina diária com meu filho. Porque meu filho, ele tem um pouco de aversão a coisa muito adoçada, hein? Porque desde novo, a panquequinha dele, por exemplo, eu só coloco banana, aveia e ovo, somente. Ele odeia suco, com açúcar, se for natural, ele nunca provou refrigerante. E eu acho que tudo isso está muito associado, na verdade, à cultura mesmo da sociedade. Não, nós temos você na verdade, estimulado a consumir açúcar desde novo. Isso. O suco a laranja já é doce. Justamente. Exatamente. A não ser uma ou outra que pode estar ali. Tá. Mas a manga, tem gente que faz ali o suco de manga e bota açúcar. A manga é doce. Né? Então, assim, o ideal é a gente aprender a sentir o gosto dos alimentos, o doce do alimento, entendeu? Então, é isso que a OMS quer, estimular nesse sentido. Aí existem estudos, né? Aí eles falam sobre alguns riscos de câncer relacionados a adoçantes artificiais, né? Alterações gastrointestinais, na flora intestinal. Então, assim, mas nada conclusivo. O fato é que a pessoa que tem dificuldade de aderir a uma dieta sem nada de açúcar, o adoçante, ele vai ser uma estratégia que a gente vai usar, lógico que em pequena quantidade, né? Nas quantidades recomendadas. E aí, como alternativa hoje, a gente tem o xilitol, que é um açúcar de baixa caloria, né? Ele é natural, é um açúcar, mas ele tem uma absorção menor, um índice glicêmico menor do que o açúcar da cana. Então, ele é uma opção boa hoje em dia para se usar, entendeu? Muito bem, Giovanni, só reforça aí para o pessoal do rádio, onde é que o pessoal pode acompanhar o podcast aqui, porque daqui a pouco nós já vamos encerrar para o rádio, continuar com o pessoal da rede social, né? Mas onde é que está disponível aí? Então, todos os episódios... Além do blog do Valente? Além do blog do Valente, todos os episódios dos podcasts, do Labocast, ele vai estar sempre disponível no YouTube. Inclusive, já tem 2 episódios lá publicados.
Vai ter alguns cortes também no Instagram e no Spotify também. Tanto no YouTube quanto no Spotify. No Spotify você vai escutar na íntegra, certo? Todo o nosso bate-papo aqui. E você vai sempre ter alguns cortes disponíveis no Instagram do Laboclive, @Laboclive. Muito bem. Então, voltando aqui, falamos do adoçante, agora eu quero saber do açúcar, porque dizem que tem um açúcar que não é industrializado, eu esqueci o nome dele. Ou Demerara? Demerara, sim. Eu só compro Demerara. Não sei se faz alguma diferença. Com relação Ele é menos nocivo? Com relação à glicemia, é a mesma coisa, né? É a mesma açúcar coisa, branco, açúcar demerara, mascavo, açúcar de coco, tudo. Eles têm um índice glicêmico muito alto, vão elevar muito a glicemia. Então, eles não são recomendados para quem tem pré-diabetes, quem tem diabetes. E a gente deve evitar, quem não tem nenhum desses problemas, deve evitar no dia a dia, né? Usar realmente em quantidade muito pequena. O ideal é a gente evitar. Mas, com relação à questão de ser ou não industrializado, ele é mais assim, tem mais nutrientes do que o porque ele não é branco, refinado, porque né? ele não é refinado, não passa por um processamento Mas não químico pode entrar intenso. naquela linha, olha, esse açúcar aqui o diabético pode. Muitos pacientes no consultório falam, doutora, falaram que artificial o adoçante é um veneno, eu estou usando açúcar mascavo. Não, aí não vai atrapalhar muito o controle, não tem como. Pedindo para perguntar aqui, a senhora explicar mais sobre a questão do índice glicêmico, né? Que o pessoal quem é da linguagem do dia a dia de quem está ali com diabetes fazendo aquele controle, né? Então, o índice glicêmico vai ser mais ou menos o quanto aquele alimento vai aumentar o açúcar no sangue, a glicemia, né? Então, tem alimentos que têm um índice glicêmico muito alto, que eles aumentam muito rápido a glicemia. Então, esses alimentos, eles vão provocar um descontrole maior. Às vezes, o medicamento, a insulina que a pessoa usa, não vai ser suficiente para controlar aquele pico de glicemia causado. Então, por exemplo, das frutas, né? Então, a gente tem laranja, banana. Essas frutas têm um índice glicêmico alto, né? Eles fazem uma absorção muito rápida e aumentam muito rápido a glicemia, entendeu? Giovanni, fica à vontade aí. Sim, a gente está falando aqui, na verdade, no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 16 milhões de pessoas com diabetes. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E é uma doença que eu considero um dos males do século, né? Como eu falei anteriormente, a gente é desde pequeno doutrinado a consumir açúcar. A propaganda muito conhecida de um refrigerante, que eu não vou falar o nome, mas todo mundo conhece refrigerante vermelhinho e também o azulzinho. Desde pequeno eu sou bombardeado com essa propaganda. Os arcos dourados também, você consumir gordura, você consumir açúcar, desde pequeno. Tem uma situação polêmica aí, né? Que eu acho que é a questão das escolas. Essa educação já deveria passar também pelas alimentar, né? Lanchonetes das escolas. Justamente. Sei. Seria radicalismo? Seria, mas o aluno chegar ali e procurar, eu quero uma Coca-Cola. Não vende aqui. Não tem. Não tem. Por quê? Porque a criança já começa, sabe, a pensar, tem algo aqui com fritura, então vamos dar preferência àquele que for recomendado por um nutricionista, que é aquele assado, né? Ou algum salgado, mas que seja algo com valor nutricional, algo com controle. Mas por que não tem tal coisa? Porque não? Aí começa a educação dos pais. Gente, vocês estão mandando. Eu não recomendo você oferecer refrigerante para o seu filho. Não recomendo. Tem gente que na feira, doutor, fica à vontade até para falar sobre isso aí também, do mês, compra merenda escolar e tá ali os pacotinhos dessas gorduras aí do que tem. Como é? Que gordura tem trans. Isso, trans, né? Que tem nesses biscoitos. O famoso Mirabel. Isso. Que é açúcar puro. Porque é fácil para guardar, para comprar, é prático, aí todo mundo vai por isso. E é isso, e o importante é que assim, não é só o açúcar, né? São os carboidratos de absorção e as gorduras ruins, né? Essa gordura trans. Então, esses alimentos, danoninho, né? Que são feitos para criança. Então, assim, por quê? Porque tem muito açúcar, é palatável, né? Mas acaba que a gente cria um hábito na criança ruim. Então, a gente sabe que o hábito alimentar, o paladar da criança é formado nos primeiros 2 anos. Então, hoje em dia, a gente tenta agir muito nesse período, né? É feito para vender, para seduzir. Isso. Né? E você acaba viciando, que açúcar é viciante. Vicia. Dentro desses mitos e verdades, tem alguns temas que eu quero trazer aqui, que é, por exemplo, a questão do chás. E também teve
uma polêmica aí, uma certa vez no programa do Luciano Huck, foi um teste que o pessoal, se não me engano, da Universidade do Ceará, uma universidade federal, fez com 42 pessoas, com a água do quiabo. Mas colocando a água do quiabo de um dia para o outro, e de manhã cedo a pessoa em jejum tomar. E fizeram os testes dos níveis glicêmicos dessas pessoas e teve, comprovadamente ali, de 42 pessoas, 38 realmente teve ali uma redução. Isso foi contestado, porque não era algo científico, comprovado e tal, mas o fato é que, bom, chamou a atenção que realmente quem tomou aquela água em jejum teve ali algum controle, alguma coisa. Então eu gostaria de ouvir a senhora sobre isso. Porque realmente, assim, um estudo científico, ele tem que ter um controle maior, né? Maior, Assim, não é primeiro, a quantidade de pessoas, né? A amostra tem que ser A maior. amostra tem que ser muito maior. E tem que ter outros fatores. Por exemplo, quando a gente avalia um medicamento, para saber se esse medicamento ele é eficaz para controle da glicemia, você tem que homogeneizar a população. Então, por exemplo, a população ela tem que estar tomando dos outros medicamentos, tem que ser parecidos, tem que estar submetida às mesmas condições, aos mesmos estímulos de exercício, atividade. Então, muita coisa, na verdade, isso não tem como a gente avaliar dessa forma. Porque, por exemplo, eu não sei qual é o medicamento que os 38 que melhoraram, quais são os remédios que eles estavam usando para diabetes, entendeu? Será que não foi remédio? Como era o hábito deles? Então, assim, na verdade, isso, com esse dado aí, a gente não consegue concluir nada, né? Mas o quiabo tem... Vamos colocar assim, tem alguma base, essa água do quiabo ali que ficou, pode, não sei, por ter mais fibra ou alguma coisa, pode... A princípio, assim, que eu conheça, não tem nada específico no quiabo. O que acontece é que o quiabo é uma leguminosa de baixo índice glicêmico, né? Então, o quiabo, ele não tende a aumentar muito a glicemia. Então, você fazer só o quiabo, um cortadinho de quiabo, uma coisa sem outras coisas, ele vai ter um índice glicêmico muito baixo. Muito baixo, então, Então, ele já não tende a aumentar a glicemia. Agora, se ele tem algum fator específico para baixar, isso aí realmente eu desconheço. Agora, uma coisa que eu estava aqui pensando, a gente falando aqui sobre a criança, a partir de 2 anos, o paladar dela fica mais desenvolvido. Como eu falei, eu não ofereço alimentos com muito açúcar para o meu filho, como eu falei agora, mas estava pensando também que a indústria, na verdade, a indústria alimentícia, ela acaba dificultando você ter uma vida saudável. Quando você vai fazer feira, todo mundo aqui está me escutando faz feira, né? Tente colocar no seu carrinho só coisa saudável. Tente fazer isso para você ver. Vai dar muito mais caro do que uma feira convencional. Então a indústria, ela já dificulta para você. Qualquer coisa mais saudável, mais fitness, é muito mais caro. Então a sociedade acaba sendo induzida, doutrinada a consumir açúcar, a consumir gordura, a consumir alimentos que vai ser prejudicial à sua saúde. Então realmente é muito difícil. Agora depende também, porque quando a gente fala, por exemplo, alimentos naturais, né? Você vai comprar batata doce, vai comprar fruta, vai comprar raiz, essas coisas, acaba você comprando na feira, né? Isso aí tem que ser, na verdade, mais a base da alimentação, né? Tem a proteína, que tem que ter também uma quantidade de proteína. Agora, quando você fala assim em relação a, por exemplo, um iogurte mais saudável, um queijo mais saudável, realmente isso aí acaba sendo mais caro. Mas tá ouvindo a doutora? Faça a feira, mas é isso que eu come falo. Suas raízes, come suas raízes. Vá na feira, porque os alimentos da feira são os melhores, né? Pra gente, ovo, que é proteína, né? Agora aquela pergunta assim que eu acho que os seus pacientes devem chegar, mas doutora, aquele docinho que eu gosto sempre, ou então eu tenho que zerar realmente. Inclusive, hoje é dia mundial do chocolate, viu? Qual é o doce? Olha só, né? Tem algum... Inclusive, falar do chocolate, porque é verdade que esses que são mais 70% e tal, aí tem um nível ali para o pessoal? Porque tem menos açúcar, menos açúcar, né? Quanto maior a porcentagem de cacau, menor a quantidade de açúcar. Então, teoricamente, você comer acima de 70%... é mais saudável. Então, quanto mais amargo, menos mal a fazer para você, né? Justamente. Então, mas o tipo diabetes, ele é zero doce ou tem algum limite? Olha, o que a gente fala é assim, o que importa é o que você faz na maior parte do tempo, né? Então, se você leva na maior parte do tempo uma vida saudável, se alimenta bem, não tem a depender de como esteja seu controle, vai estar provavelmente bom se você se alimenta bem. De vez em quando, vai numa reunião, no aniversário, alguma coisa, você pode comer um pouquinho, experimentar. Isso não vai impactar de forma tão importante. O que vai impactar é o seu dia a dia. Então, o importante é você manter a dieta
equilibrada, né? Evitar essas coisas no dia a dia, entendeu? Em geral. Muito bem, então tá aí, estamos apresentando aqui esse bate-papo. Vamos trazer as perguntas, Gregory? O pessoal de casa. Vamos abrir aí do Instagram. Vamos lá, né? Abrir o pessoal que mandou, Giovanni, pelo Instagram, não é isso? Isso, do @Laboclive. Então, já durante a semana, no Instagram do Laboclive, que você já pode seguir, vai ter o anúncio do próximo tema. Isso. E você pode mandar a sua pergunta também para já aparecer aqui no próximo programa, tá bom? Então, o Labocast, que tá no rádio, tá no YouTube, tá no Deezer, no Spotify. Qualquer plataforma que você São procurar, várias as plataformas aí para você baixar. Deixa ali já baixado e você de repente vai viajando ouvindo essas dicas, esse bate-papo importante sobre prevenção. A gente não está aqui, gente, para falar necessariamente sobre doença. Não é, doutora? A doutora veio aqui hoje para falar sobre como como prevenir. Né? Como cuidar para salvar. Vamos lá, trazer essa pergunta aqui importante. E, portanto, qual a importância da gestante fazer teste de tolerância à glicose? Porque aí já tem, você imagina, não sei como deve ser a gravidez com diabetes. Isso. Na verdade, hoje é uma recomendação, né, para todas as gestantes, porque a gente sabe que o diabetes gestacional é a doença metabólica mais comum na gestação. E pode levar a complicações, né, como óbito fetal, como doença hipertensiva, prematuridade, hipoglicemia neonatal. Então, desconforto respiratório do recém-nascido, né, do neonatal, assim que ele nasce. Então, assim, é extremamente importante, né? A gente faz um rastreio, logo quando, na primeira consulta pré-natal, é feito a glicemia de jejum, né, e hemoglobina glicada, para você fazer o diagnóstico se essa paciente, ela tem um diabetes prévio, ou se ela já tem, né, a partir de glicemia de jejum de 92, a gente já considera como um diabetes gestacional. E se ela tiver critério para diabetes mesmo, ela já encara como um diabetes diagnosticado na gestação. E aí, as pacientes que, nesse rastreio inicial, elas não tiveram diagnóstico, tiveram glicemia normal, entre 24 e 28 semanas é feito o teste de tolerância à glicose. Por quê? Porque do meio para o final da gestação é quando ocorrem as alterações mais importantes, né? A mulher, ela, na verdade, a gestação, ela leva a um estado de resistência à ação da insulina. Então, na verdade, a gestação é um estado diabetogênico, né? Então, existe uma propensão maior a desenvolver diabetes. Aí existem os fatores de risco, né? Algumas mulheres... Tem diabetes desenvolvido depois da gestação, isso? Não, durante a gestação, que é o diabetes gestacional. Do meio para o final da gestação é o risco maior, né? É o risco maior. De desenvolver por conta das alterações hormonais que ocorrem na gestação. E aí, aquelas mulheres que têm um risco maior, por exemplo, histórico familiar, já tem síndrome de ovário policístico prévio, já teve alguma alteração glicêmica antes, essas pacientes, elas têm um risco maior. Mas a recomendação é todas as gestantes fazerem a avaliação glicêmica. Então, a pessoa que tem diabetes, a gravidez já é de risco? Sim. A que já engravidou com diabetes já é uma gravidez de muito risco. A criança já pode nascer diabética? Existe o diabetes neonatal, né? Que ela desenvolve logo no início, logo nos primeiros dias de nascimento. É bem raro, mas existe. Tá vendo aí, mamãe? Mas não tem, cuidado. esse diabetes, ele não tem relação com a alimentação, não tem relação com a alimentação da mãe, tá? Esse diabetes é uma alteração genética, é por outras causas. Bom, agora, uma pergunta aí que, uma certa vez eu vi uma pessoa, a pessoa que tem a propensão, a questão... Hereditária, né? Hereditária. Vamos supor que ele faça um rigor, que ele diga assim, olha, eu vou abolir praticamente doce. Vou viver numa dieta que onde o doce, ele pode entrar lá no último caso, uma vez na semana e olhe lá e pronto. Isso poderia garantir que ele não vai ter diabetes? Mesmo sendo hereditário? Não. Não, porque, assim, diabetes ele é multifatorial. Então, tem a questão hereditária, genética, né? A predisposição. Então, às vezes, tem pessoas que têm um histórico na família inteira. A família paterna, a família materna, todo mundo com diabetes. O risco dessa pessoa ter diabetes é muito alto. Muito alto. E aí, o que vai aumentar esse risco são os hábitos. Então, só ele restringir o doce não vai ser determinante, entendeu? Mas pode retardar. Pode retardar. Porque, quer dizer, um estilo e como eu de vida falei, saudável, não é só o doce, né? É a alimentação como um todo. Então, a alimentação muito calórica, rica em gordura. Se você fala que ele
mesmo que ele tenha uma Vamos supor alimentação que saudável. Ele viu o pai, o avô, aí... Até para, claro, né, que é muito difícil também a pessoa viver, todo mundo ali comendo. Mas ele disse, não, eu vou adotar isso aqui. Ele, pelo menos, ele vai jogar bem pra frente. Diminui o risco, retarda, pode retardar. Associado a uma atividade física também, né? E mesmo que ele tenha diabetes, pode ser um diabetes mais brando, mais fácil de controlar. Então, assim, mesmo que a pessoa desenvolva, é importante mudar os hábitos, porque isso vai retardar a progressão. E hoje, antes a gente achava que, assim, ter diabetes era sinônimo de ter complicação. Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente tem muita medicação boa no mercado, os hábitos de vida, né, quando são realmente mudados, isso pode impedir realmente complicação de diabetes, entendeu? Então, existem pessoas, eu tenho pacientes no consultório com 20 anos de diabetes que não tem uma complicação, porque cuidam bem desde o início, Quando entendeu? a gente conversa com algumas pessoas que tiveram, a gente vê, chegou ao ponto de amputar um pé, algum nível de cegueira. Aí quando a gente conversa com essas pessoas ou com familiares, o pessoal diz, olha, era teimoso. Aquele pessoal que insistia, né? Eu achava que não ia piorar, né? Que ia ficar aquela situação. Eu gosto de ouvir entrevistas antigas e tal. Outro dia eu ouvindo a entrevista do Raul Seixas e ele dizendo, e o pessoal, Raul, você tem diabetes? Tá? Eu tenho, mas não ligo para isso não, tomo Coca-Cola. E aí depois já acabou aquela complicação com o pâncreas, com não só Coca-Cola, né? Coca-Cola se fosse só a Coca-Cola, talvez, né? Mas ali, aí a diabetes dele, eu acho que foi muito pelo hábito do consumo do bebida alcoólica, que era ali, forte. Exagerada, aquela coisa diária, né? A ponto de fazer show alcoolizado. Ao ponto de nem conseguir fazer show. Tem isso também, né? Quem conhece a história. E existe também o diabetes o álcool, ele pode levar a doença pancreática, né? A doença do pâncreas, exócrina, e essa doença ser uma causa de diabetes também. Além não só pelo diabetes tipo 2, existe o álcool levando a diabetes por consequência. Justamente, levando a pancreatite crônica e a diabetes secundário. É porque tem algumas coisas que andam meias, assim, em alguns casos. Por exemplo, quem tem insuficiência renal, aí diabetes está associado, hipertensão e tal. Aí tudo isso tem uma mistura, né? Uma coisa causa efeito da outra, não sei. A insuficiência renal acaba sendo mais uma consequência, né, dessas doenças. Hoje, diabetes e hipertensão são as principais causas de insuficiência renal crônica, né? Mas diretamente a insuficiência renal levar a diabetes, não, mas seria mais ao contrário. Olha, estamos apresentando aqui, você está acompanhando já o 3º episódio do Labocast. Hoje um tema que tem a ver com muita gente, com muitas famílias, né? Essa preocupação que as pessoas têm, e é importante mesmo que tenham essa questão da prevenção, de ter até para a gente, dentro do que a gente abordou aqui, doutora, do pessoal que convive, tem gente que a senhora falou que tem 20 anos que tem diabetes, que deve diabetes, não decretou que a pessoa não vai viver mais, ou que vai ficar cego, ou que vai ficar impotente. Isso aí são as consequências mais severas que a senhora falou, né? Da falta de controle da doença, né? E o que chama a atenção também, como a gente falou desde o início, existem pessoas, como a doutora falou, que têm e conseguem ter uma vida normal, controlando a doença, mas esse podcast é para você também, que possa ser que você tenha e você nem saiba. Como a gente falou desde o início, 10% da população mundial é diabético e 50% deles não sabem que são diabéticos. Então é muito importante você compartilhar esse vídeo, você informar as pessoas. Minha mãe, ela é pré-diabética. Então eu tenho uma hereditariedade bem grande com isso, porque meu pai, os familiares dele também, minha avó era diabética, meus tios eram diabéticos, então por conta disso eu tento levar uma vida saudável, porque você tem que lembrar que o seu corpo é o seu templo, é a sua casa, você precisa cuidar bem dele. A doutora falou aqui, não é somente a alimentação, é você fazer algum exercício regular, você cuidar da sua saúde de diversas formas. É muito importante. Eu sei que é difícil nessa vida corrida que a gente tem, mas tente reservar pelo menos um tempinho para você fazer um exercício, você ter algum hábito, crie hábitos, crie uma rotina na sua vida que você possa cuidar do seu tempo e da sua casa. Doutor, agora o dia a dia da gente, né? Vamos colocar aí essa alimentação que o pessoal tem a preocupação ali também. Por exemplo, carne, que aqui se consome muito. Né? Algumas coisas que a senhora pode citar que, olha, é bom o diabetes tirar isso aí da sua dieta. O diabético tirar. Ou tal coisa ele pode, mas desde que com...
Eu acho que a alimentação em si vai ter que ser com moderação sempre, né? Tirar a picanha Nada do é à brasileiro. vontade. Ele não vai pegar e dizer assim, ó, a doutora disse, doutor José disse que pode comer essa verdura aqui, então pronto, lá vai Isso, uma quiabada que dava para 7 meninos. Aí também... Então, assim, os alimentos, né, que são mais ricos em carboidratos, que tem carboidrato de absorção rápida. Então, o que são? É pão, é farinha de mandioca, né, as farinhas brancas, farinha de trigo também, macarrão, massas em geral, pizza, lasanha. Pão, a história do pão integral, e aí? O pessoal diz, olha, eu vou comer esse pão aqui, ele tá lá, e o pessoal que gosta de comer não come um pãozinho como a gente, como uma vara, né? Então, mas é integral. Como é logo um baguete inteiro. Isso, pode só porque é integral. Olha, se for um pão realmente integral, o que é um pão realmente integral? Então, teria que ser feito com a farinha, né? Integral pode ser aveia, linhaça, amêndoas, que são farinhas... A aveia não tem um índice glicêmico tão baixo, mas tem bastante fibra. Mas, assim, são farinhas que são mais integrais, na verdade, do que o trigo refinado. Então, assim, se for realmente feito com multigrãos, farinhas integrais, tudo bem, você pode comer. Agora, se for aquele manchadinho, né, que às vezes mistura farinha de trigo normal com trigo integral, não vai ter diferença grande, não. Sem falar também que não... Desculpa interromper também, que eu conheço uma pessoa que come pão integral, mas enche de goiabada dentro. Aí não adianta. Não tem esse nada. pessoal, E tem uma né? outra coisa também que é importante. Não, tem que ter cuidado que, assim, com alimento integral e índice glicêmico, que, assim, nem sempre o integral, ele vai aumentar menos a glicemia. Ele é mais saudável, certo? Então, assim, na mesma quantidade, você vai entregar mais nutrientes para o seu corpo. Mas não quer dizer que ele vai aumentar menos. Então, existem farinhas, tipo a farinha de amêndoas, farinha de linhaça, que elas são mais low carb, digamos, tem menos carboidrato. Então, sim, realmente eles vão ter um impacto menor na glicemia. Mas a aveia, tem gente que fala, aveia é saudável, vou entupir de aveia. Não adianta, vai aumentar a glicemia. A aveia é mais saudável, tem mais fibra, mas ela também aumenta. Então, alimento integral não pode ser comida à vontade, né? Vamos trazer mais perguntas do pessoal? Vamos lá? Trazendo mais perguntas aqui, lembrando que nós estamos, você está acompanhando aqui, já o 3º episódio, lembrando que você pode acompanhar no Spotify, tem lá, o pessoal pode procurar, não é isso? Primeiro e segundo episódio. Os recortes estão lá no Instagram do Laboclive. YouTube. Colocamos também no Instagram do blog, mas todos os recortes você encontra lá também tem o canal do YouTube do Laboclive? Isso. Então vamos lá, então vamos trazer aí para você acompanhar. O legal é que você pode curtir, compartilhar, pode baixar também. Hoje nós tivemos uma parte no rádio. Vou pegar aqui, inclusive, esse trecho que não foi para o rádio, nós vamos disponibilizar também no rádio, porque o tema é importante. Então, trazendo aqui uma outra pergunta do pessoal que pode reforçar aí para você, mandar, Giovanni, pelo Instagram, é isso? Pelo direct? Durante a semana a gente abre uma box, uma caixa de perguntas no Instagram do Laboclive, @Laboclive, e você pode ir lá, soltar sua pergunta, que no próximo episódio a gente vai aqui trazer sua pergunta. A gente vai escolher, fazer, que são muitas, né? E vai estar aqui a pergunta para a gente dialogar sobre. Então vamos lá, já trazendo mais uma pergunta aí para o pessoal de casa que pode interagir conosco, o Labocast, que tem essa produção do Laboclive, tá bom? Essa produção do Laboclive, você vai interagindo aqui conosco, lembrando que o pessoal pode acompanhar no YouTube do blog do Valente, como nós estamos já fazendo aqui agora ao vivo e também trazendo para a Rádio Andaia FM. Doutora, agora a situação das pessoas que não vivem necessariamente controlando, quer dizer, o controle da glicemia de outro ponto, é de outra situação. Aquela pessoa que altera, é um diabetes um pouco diferente, eu já vi com até crianças. É aquele pessoal que o açúcar ele pode baixar demais, e aí é ruim para ele. É que a pessoa tem que receber até insulina para ter um controle. Mas ele também, se comer alguma coisa, pode subir demais. Né? Eu já vi isso em adultos e até crianças. Isso. Na verdade, a hipoglicemia, né? O que você falou do açúcar quando baixa demais. Esse é um grande problema que a gente tem no tratamento, né? Porque, em geral, boa parte dos medicamentos ou as insulinas que a gente tem, elas têm esse risco de hipoglicemia. Então, a gente sempre tenta evitar ao máximo, né? É difícil você evitar 100%, mas a gente tenta diminuir muito
as hipoglicemias, porque é aquela questão, o medicamento está agindo, a insulina não é como a do nosso corpo, né? Que nosso corpo é perfeito, ele libera quando tem que liberar, diminui a liberação quando precisa. E aí, quando a pessoa faz uso de insulina, não. Essa liberação ela é mais constante. E aí, se ficar muito tempo sem se alimentar, se a dose está um pouco acima, acaba tendo hipoglicemia. E a hipoglicemia pode levar a sintomas muito ruins, né? Desde tontura, perda de consciência, até se for grave, crises convulsivas. Então, é um problema que a gente tem no tratamento que a gente sempre precisa perguntar ao paciente e evitar ao máximo que isso aconteça. Tem a pergunta aqui do pessoal, qual o tipo de açúcar adequado para a pessoa com diabetes? Acho né? que A gente falou mais respondeu cedo, sobre isso. não é isso? Praticamente já respondeu. Que tem o... Que seria o ideal adoçante, o doce dos próprios alimentos. Quem não consegue pode lançar mão dos adoçantes artificiais. E tem o açúcar de baixa caloria, que é o xilitol, que é uma boa opção hoje em dia, né? E já tem a expressão que o pessoal tinha, né? Quando a coisa era muito fácil, diz, isso é mamão com açúcar. Quer dizer, o mamão já é doce, o pessoal ainda bota açúcar. Né? Tá no dia a dia ali do pessoal, né? Ou então fazer alguma vitamina e já coloca ali o leitinho na banana, né? E aí, toma-lhe açúcar. A banana já é doce. O leitinho já vem com doce. E o pessoal, mas tá faltando mais um açúcarzinho e tal, aquela coisa. Como funciona o tratamento com insulina injetável? Então, o tratamento com insulina, a gente vai lançar mão em duas situações, né? Ou aquele paciente que ele tem já uma reserva de insulina baixa, que tem aqueles sintomas de urinar muito, beber muita água, tá emagrecendo, que pode ocorrer no diabetes tipo 1 ou no diabetes tipo 2 já num estágio mais avançado. Ou, em algumas situações, um paciente que ele é muito resistente, né? Tem uma resistência insulínica muito importante, que já está em uso de vários medicamentos para diabetes e que mesmo assim não controla, a gente acaba lançando mão também da insulina. E a insulina, assim, a gente tem 4 tipos, né, de insulina. A de ação intermediária, de ação lenta, de ação rápida e ultra rápida. Aí vai depender de cada caso, né? Alguns pacientes é necessário só usar de ação lenta, de ação intermediária, outros já precisam associar a insulina rápida nas refeições, então vai depender do caso. Muito bem, Giovanni. Então vocês vêm sempre, vocês que trabalham, o Laboclive está ali com os testes, os exames, né? Qual é o perfil assim do pessoal que vai procurar? Você vê quando o pessoal já está com sinal, com alguma coisa, só quando o médico pede, o que é? Como eu falei, né? Normalmente o paciente ele sempre espera o médico para passar uma requisição para ele, uma solicitação de exames. Então é nesse momento que às vezes o médico às vezes tem até uma suspeita ali, mas para confirmar manda fazer alguns exames e aí que ele descobre de fato tem um diagnóstico. E após a pandemia, como a gente já conversou aqui, isso mudou e está mudando de fato, as pessoas estão mais atentas à saúde, por isso que é sempre bom você fazer o seu check-up regularmente, cuidar da sua saúde, procurar um laboratório, o Laboclive está à disposição para você, fazendo qualquer tipo de exame, inclusive tem vários casos de pacientes que descobriram a doença através dos nossos resultados e você não pode esperar chegar ao ponto de você passar mal, ter algum sintoma grave, para cuidar da sua saúde. A gente está falando aqui de prevenção, como o Léo falou, não da doença, da prevenção. A doutora citou muitas formas aqui de você buscar ter uma vida saudável, seja com seus hábitos alimentares, exercício físico, tudo que você faz na sua vida que pode impactar no seu corpo. Então, a Laboclive está sempre disponível para você procurar a gente, fazer esses exames e cuidar da sua saúde, que é o seu bem maior, né? Muito. Doutora, não, eu só ia acrescentar que é importante assim saber quais são as recomendações, né? Quem que deve fazer exame de glicemia de jejum, hemoglobina glicada, que são os exames que, na verdade, fazem o diagnóstico da doença. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda acima de 45 anos todo mundo, né? Pelo menos um exame anual. E abaixo de 45 anos se a pessoa tiver sobrepeso e obesidade com um fator de risco. Então, história familiar, né? Mulher que já teve diabetes gestacional, ela tem um risco aumentado de ter diabetes. Mulheres com síndrome de ovário policístico, história de parente de primeiro grau, como eu falei, né? Uso de medicamentos, por exemplo, pacientes que fazem uso de corticoide, né? Uso crônico. Geralmente aí o médico já acaba fazendo
Tem outras medicações também que podem predispor a diabetes. Alguma doença, algumas síndromes, né, que também predispõem a diabetes. Então, tem uma série de fatores de risco. Então, basicamente, assim, acima de 45 anos todo mundo precisa fazer. Abaixo disso, se a pessoa tiver pelo menos um sobrepeso, obesidade com história na família, ela precisa fazer também um rastreio. Gente, eu quero aqui agradecer, né, ao Giovanni, agradecer a doutora e deixar o espaço aberto para a senhora trazer alguma dica, trazer alguma informação que não foi lhe perguntada, né, que é importante, né, uma mensagem para o pessoal de casa que a senhora possa deixar, não só para o idoso, para o coroa, né, que já está preocupado ali com seus 40, 50, mas a gente sempre tem aquela coisa assim de que tudo que acontece com a gente nos 40 ou 50 anos é também fruto que a gente fez durante toda essa juventude, que nós estamos com uma geração aí que da praticidade, da rapidez, do liga, traz porque eu tô com pressa, porque eu tenho que comer enquanto vou trabalhar, uma comida que faça agora, né? Esses fast foods e tal. Nunca teve tão presente, né, na nossa vida. Justamente. Então, na verdade, a mensagem que eu queria deixar é justamente isso. A importância maior é a prevenção. Então, assim, a gente precisa, né, desde cedo, ensinar as crianças, os jovens, né? E a partir do momento que você se conscientizar, não importa a idade. Então, começar a inserir um exercício físico no seu dia a dia, né? Começar a se alimentar melhor no dia a dia, em casa mesmo, ter uma alimentação mais saudável. Isso não vai impedir de uma vez ou outra, no final de semana, né? Comer um pouco, né, fora da rotina, mas assim, no dia a dia a gente tentar adotar hábitos de vida mais saudável, porque muitas doenças, não só o diabetes, elas ocorrem decorrentes dos nossos hábitos de vida, né? Buscar dormir melhor, evitar muito estresse. Eu sei que é difícil às vezes no dia a dia, né? Quem tem uma vida muito corrida, um estilo de vida muito estressante. Mas, na medida do possível, a gente cuidar mais da nossa saúde, né? Para prevenir justamente essas doenças que são assim, uma epidemia hoje, né? Diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, e tudo isso está interligado, né? A causa é basicamente a mesma, então são os nossos hábitos. Então, vamos nos movimentar, vamos comer melhor. Muito bem, muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o próximo obrigado, episódio, obrigado, doutora. E deixo para vocês, como eu disse, né? Como Sócrates dizia, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Então, fica a dica aí para vocês. Eu espero que tenham gostado desse episódio e até a próxima. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima, doutora. Volte aqui mais vezes. Obrigada. Obrigado aí a produção.